in Sim, agora sim. Bom dia, gente. Alegria estar aqui, vendo rostinhos tão familiares e amigos. E vendo também outras pessoas que estão com a câmera fechada e não tem problema nenhum. É só bom acordar e saber que a gente está nessa reunião e nessa firmeza. Muito agradecida. Agradeço ao campo outra vez que vocês têm formado. Tem muitas coisas se movimentando por aqui. Nossa, Camila já está com a próxima geração com ela lá acordadinha. Muito bom. Delícia de ver. Bebezinho. O campo tem se movimentado bastante e eu sempre atribuo isso à força dessa conexão. E eu sempre peço que, tanto quanto tem se movimentado aqui, se movimente para vocês também. E para todos os seres, obviamente, mas aqui tem algo sendo criado, algo se movendo. E isso é algo que eu procuro mantras pessoais, e óbvio que o mantra tem a repetição de algo que invoca uma entidade, mas também tem um mantra que é uma oração do coração, uma oração pessoal. E eu sempre peço para que o que quer que seja que venha de alguma forma de positivo para mim, que eu possa compartilhar com os outros. Então, é um desejo muito legítimo do meu coração rezar cada vez que o campo se movimenta aqui, que vocês tenham o campo movimentado também e cada um dos seres, porque eu sei que por mais que a gente esteja tentando fazer algo para o coletivo, existe também uma luta individual e pessoal que cada uma e cada um de nós luta, muitas vezes em silêncio, muitas vezes isso não é declarado, às vezes é a luta contra um comportamento, a gente não precisa estar lutando contra um vício, uma dependência química, por exemplo. Embora se estiver ocorrendo entre nós, a gente precisa sim buscar ajuda para isso. Às vezes, o que acontece no caminho espiritual é que certas condições foram superadas, ou seja, tendências pelo vício de uma forma mais grosseira foram superadas, mas tendências pelo vício de uma forma mais sutil ainda não. Então, pode parecer do lado de fora que está tudo maravilhoso, só que do lado de dentro ainda existe o apego por uma relação tóxica, do lado de dentro ainda existe uma ferida provocada pela infância, por coisas que acontecem na nossa encarnação que não foram superadas e às vezes geram uma insegurança no adulto que retoma esse comportamento infantil ou, enfim, encara de novo, enfrenta de novo esse momento que aconteceu lá na infância e reproduz o mesmo comportamento de medo, de insignificância que aconteceu lá atrás. Então, outra vez, tem as manifestações que são mais óbvias, quando a gente vai vivendo a vida, e tem outras manifestações que começam a ser sutil, medos, por exemplo. Medos que as pessoas do lado de fora não enxergam, mas do lado de dentro a gente sabe que a gente tem medo de mudar, por exemplo, ou a gente tem medo de confiar, ou a gente tem medo de se entregar, desculpa, ou a gente tem medo de se entregar. Então, coisas acontecem às vezes que são evidentes e outras que são sutis. E qualquer maneira que seja, eu sempre peço que, da mesma forma que vocês estão movimentando o campo aqui, que vocês estejam tendo o campo movimentado. E é também sempre importante a gente lembrar que a força da oração não consegue ser medida. Essa força da reflexão, da introspecção, essa força da gente firmar a intenção no alto não pode ser medido, porque a gente não sabe o quanto daqui está irradiando que eventualmente alguém que tivesse decidido hoje abandonar a vida retomou os sensos e falou: não, eu vou persistir, eu vou tentar superar, eu vou tentar encontrar um caminho. Então, a gente não consegue medir como se irradia isso aqui. Diferentes textos, diferentes escrituras falam a respeito da oração. No meu caminho espiritual, e eu tenho certeza que cada uma e cada um aqui já buscou por várias portas, eu tenho certeza que vocês viram nessas portas que vocês abriram coisas em comum. Sempre que eu vejo essas coisas em comum, eu coloco um olhar diferenciado, porque eu penso que interessante, Buda falou, Shiva falou mitologicamente, Jesus falou,
grandes mestres falaram, líderes espirituais falaram, e eu presto um pouco de atenção nisso. Então, passando dessa gratidão do campo e entrando um pouco nessa reflexão, a gente tem o poder da oração. Todas as frentes espirituais falam a respeito de rezar, falam a respeito da gente se colocar em uma postura reverente frente ao mistério. E como esse mistério se apresenta, aí às vezes isso é definido culturalmente, não só por uma questão de fé. Além disso, se fala do jejum, se fala do silêncio, e esse silêncio que é meditação, é retiro. A oração, a gente tem falado a respeito dessas reflexões, a gente tem falado também a respeito da gente ir para dentro do impacto que isso tem para fora. Do jejum eu citei uma vez, e eu gostaria de usar o gancho do jejum para falar de algo que também envolve medo, e que por vezes a gente precisa chamar, porque também é comum nessas portas diferentes que a gente bate, que a gente tenha invocações. Ou seja, o divino está presente em todo lugar, mas a gente vai desavisado, a gente não vai percebendo. E aí, por vezes, a invocação que a gente faz para o divino, na verdade, é para a gente perceber o divino. Porque o divino está lá, vocês concordam? Só que a gente não está com o divino. Então, quando a gente para e faz essa invocação do divino, tem que entender isso como um paradoxo, porque o divino já está lá, mas você não está, eu não estou. Só que quando eu paro para chamar o divino, é como se eu me chamasse junto. E aí é possível que a gente tenha algum tipo de experiência, de insight, de momento onde a gente sinta, estava aqui o tempo todo, e está aqui o tempo todo. Só que eu preciso fazer essa invocação. Por vezes, quando a gente luta contra aspectos nossos, ou mesmo aspectos do mundo, no mundo, na humanidade, nas causas que a gente se identifica, às vezes essa invocação não é só necessária, como ela atribui também outras ferramentas para que esse divino que venha, que seja canalizado, que seja sentido, venha com a potência do que ele enfrenta. Ou seja, no cristianismo, que é um campo comum para cada um de nós aqui, independente da gente ser cristão, católico, evangélico, porque culturalmente a gente tem acesso a esses nomes que eu vou falar aqui. A gente tem, obviamente, seres como a Virgem Maria, como os anjos, e a gente tem outros seres como Arcanjo Miguel. E quando Arcanjo Miguel vem, ele vem com espada. Ele vem para tomar um dragão. E quando esse tipo de situação acontece, não é a Virgem Maria que é chamada. Quando a gente fala dentro do que é o hinduísmo, a gente tem ali aquela deusa da sabedoria sentada naquele lótus, e o lótus, em todo caso, sempre está ali como a base dos pés do guru, as bases dos pés das entidades, das divindades. E a gente tem, por exemplo, a Lakshmi, e ela vem naquela pureza, e a gente quer chegar na... E a gente tem Kali, e a gente tem Durga, e a gente tem aspectos ferozes da divindade. Quando a gente fala do próprio budismo, que trabalha muito a mente, e por vezes, muitas vezes, essa parte filosófica do budismo precisa ser mais procurada para que a gente entenda. Ontem eu comentava com o Vitor, inclusive, tem uma linhagem do budismo que trata da incorporação, que os monges estão incorporados. E é algo, outra vez, que a gente fica distante, porque a gente, quando a gente bate em muitas portas simultaneamente, muitas vezes a gente não vê a profundidade delas. Por isso que em determinado momento é pedido que a gente escolha um caminho. Senão o ego da gente vai andando por aqui, daí aqui fica difícil, daí o que a gente faz? Vai para o outro. E a gente acaba não aprofundando. É como a gente, quando é criança, a gente fala assim: isso eu vou pedir para o meu pai ou para minha mãe? Quem tem mais probabilidade de aceitar? E daí a gente vai para quem a gente acha que vai aceitar. E daí eles que lutem, porque a gente já recebeu a palavra deles que a gente vai conseguir o que a gente quer. Então, quando a gente não ficar atento aos diferentes caminhos espirituais, a gente vai ficando só no raso deles e falando: bom, aqui eu vou conseguir o que eu quero. Ah, então hoje eu medito. Ah, não, hoje eu vou lá no Pai de Santo porque eu preciso que alguém me benza. Não, hoje eu preciso realmente de firmar minha oração em Jesus Cristo, eu vou lá no Evangelho. E tudo bem a gente ter vários caminhos, assim, ter reverência por todos os caminhos, porque todos os caminhos são dignos. Mas em determinado momento a gente vai ter que aprofundar em um só. E o hinduísmo fala de um jeito que me marca muito, que é a desgraça de um discípulo ou de um devoto é ter dois mestres.
Porque chega uma hora que, ou seja, você vai ter que... A orientação de um vai confrontar a orientação do outro. E aí, quem vai ter que decidir? O ego bendito que habita em nós. E aí, se o ego bendito que habita em nós vai decidir qual é o ensinamento do mestre que está valendo naquela trajetória, naquela visão, porque lembra, o ensinamento e a orientação é parte do caminho, não é o destino. E essa parte do caminho pode divergir. O mestre pode falar de uma coisa, outro mestre pode falar de outra, olhando para o mesmo resultado, porque eles estão falando em cima da experiência que eles viveram nessa manifestação. E geralmente o mestre vai ensinar de acordo com a trajetória que foi feita e respeitando quem está na frente dele. Então eles comentam duas portas, ou seja, dois mestres, dois senhores, cuidado, que pode levar a mais confusão do que esclarecimento. Então chega uma hora que aprofunda. Só que quando a gente fica no raso de tudo, então a Umbanda é para receber passe, a yoga é para colocar a perna atrás da cabeça, o budismo é para a gente estudar a mente. E a verdade é que tudo isso é muito raso para definir qualquer uma dessas pequenas que eu coloquei aqui. E a gente pode completar no evangelho, no cristianismo, e em todos os lugares que cada um e que cada uma aqui já circularam. Agora, de novo, no raso, fica fácil a gente não pegar a essência do que realmente eles oferecem para nós. E o que eles oferecem para nós, esse é o paradoxo, vai dar no mesmo lugar. Uma realização do divino em nós e de um poder universal através de nós, desde que não seja usado para benefício próprio. Desde que eu não macule o imaculado através do meu ego que se mete na gratificação pessoal e através do medo, da insegurança, termina por danificar esses caminhos e até obstruir os meus passos para que eu não caminhe esses caminhos. E aí não é algo que vem para nós como uma maldição. Vem, na verdade, como proteção. Porque quando a gente não está preparado para certos passos, a própria vida vai fechando. E aí cabe a nós entender se esse fechamento de fato é real ou se ele pode ser transcendido. Porque dentro desses caminhos estão, eventualmente, pessoas que foram iniciadas, como a gente já comentou, mas que não percorreram o caminho depois da iniciação. E isso é algo característico nos tempos de hoje. Tem muita gente hoje, por exemplo, que já foi iniciado dentro do que são culturas da ayahuasca, que eu citei um outro dia. E, eventualmente, ou seja, as pessoas já percorreram esse caminho, ou seja, qual é o tempo que essas pessoas têm no caminho e qual é a forma como elas se colocam nesse caminho. Então, quando a gente vai procurando, a yoga é a mesma coisa. Quantas pessoas fizeram cursos de 200 horas e daí elas saem dando aula de yoga? Não é desse jeito que funciona? A meditação, quantas pessoas não foram no retiro de meditação? E quanto que elas se aprofundaram nesse caminho verdadeiramente? Não só em tempo, mas em profundidade de fato. E aí que a gente começa a compreender um pouco mais de falar, eu preciso usar da minha intuição também para saber qual é esse caminho e quem vai falar para mim a respeito desse caminho. A Jetsuma, isso é o parênteses do parênteses aqui, e eu já vou voltar para o ponto principal. A Jetsuma, ela, às vezes a gente abre um leque muito grande de reflexão, mas eu sempre entendo, né, manter o foco do fio condutor, que é esse lugar feroz das manifestações. Mas, de novo, eu vou voltar para ele, mas esse é um ponto que eu vejo bastante importante, que a Jetsuma sempre fala para a gente, na escolha do mestre, na escolha do guru, na escolha desse professor realizado no caminho. Não a pessoa bem intencionada, que foi iniciada e que está tentando um caminho. Não, ou seja, realmente de pessoas realizadas no caminho. A gente tem poucas pessoas dessa forma encarnadas hoje no planeta. A gente tem muita gente, outra vez, iniciada que está tentando encontrar, muito bem intencionado, tentando encontrar o caminho e que muitas vezes já está liderando o outro sem ter a liderança de si próprio, si própria. A gente tem muitas dessas pessoas, infelizmente, eu tenho certeza que cada um aqui consegue falar isso sem nenhum julgamento, simplesmente por constatar o que está na nossa frente. Por isso que é necessário que a gente aprofunde sempre, para poder, além da iniciação, como a gente falou outro dia, a gente só chegou no ponto de começo, no ponto de início, no ponto de largada. A gente não chegou no destino. Enfim, a gente suma e fecha parênteses, fala para nós, quando a gente encontrar um professor, uma professora, a gente não olhar só para o professor, porque quando a gente chega aos pés de um professor, a gente traz todo um romantismo de encontrar o mestre. Então, ela sempre pede para a gente olhar os discípulos mais antigos, os alunos mais antigos desse professor, os devotos mais antigos ligados àquela linhagem daquele professor. Porque aqueles devotos, eles estão já
aqueles devotos, praticantes, discípulos, estudantes, alunos, como vocês quiserem chamar, já estão há algum tempo debaixo da orientação daquele professor. E é óbvio que cada um de nós, debaixo de um professor ou não, está lutando contra o pior de nós. Mas, geralmente, depois de um longo tempo, esse professor já conseguiu fazer alguns ajustes de voz. Daqui você detém. Isso aqui não é bonito você colocar no mundo, e não é bonito num julgamento, não é bonito para a tua evolução espiritual, para o que você está buscando para a tua espiritualidade. Você tem que lutar contra isso. Isso é natural que a gente receba de um mestre. O mestre não vai ver a gente cometendo certas falácias e vai falar para a gente, continua assim, quanto mais você quebrar a cara, você vai acordar. Ou seja, não, ou seja, vamos tentar acordar agora e deixar de quebrar a cara e deixar de fazer outros quebrarem a cara. Porque quanto mais a gente está confuso, a gente vai colocando essa confusão em volta e gerando sofrimento. Então, ela pede para que a gente olhe, porque geralmente essas pessoas já reproduzem no comportamento as orientações do mestre. E aí é fácil a gente olhar se esse mestre tem a vaidade, se ele tem a arrogância, se ele ocorre dentro dos enganos humanos para bajulação. Aqui é um grupo onde a gente tem predominantemente a presença de mulheres. A gente também precisa tomar cuidado com isso, porque existem hoje muitos mestres falsos profetas, e cada um de nós já pode ter encontrado dessas pessoas. Então, sempre pede, ou seja, olhe os discípulos antigos. Olhe os discípulos antigos, porque eles são uma incorporação do que acontece. Essa pessoa, esse sujeito, essa professora já teve a chance de passar. Nota se existe humildade, porque a chance é que você se torne aos pés daquele professor como os discípulos antigos dele. Óbvio que tem a personalidade de cada um, ninguém vai ser transformado no caminho a uma parede branca onde todo mundo é igual. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Personalidade é preservada, mas traços daquela personalidade dentro do caminho espiritual são orientados pelo mestre e pelo professor da linhagem. Então, tomem cuidado onde vocês encontrarem discípulos de longa data com arrogância. E não é se a gente vê um discípulo daquele mestre, ou seja, coisas em comum que acontecem naquela comunidade. Prestem atenção. Ela pede para a gente prestar muita atenção nisso e não simplesmente no guru, no mestre, né? Porque ele pode estar simplesmente sendo projetado, ou melhor, a gente pode estar simplesmente projetando sobre essa pessoa algo que eventualmente a gente não vai se identificar depois. Então, olhando para essa comunidade, se vê, principalmente hoje, onde a gente tem poucas pessoas realizadas. E muitas pessoas, ela também fala com magnetismo pessoal muito forte. E por vezes a gente sente esse magnetismo pessoal e é iludido pelo ego da gente para estar perto, quando na verdade aquele conhecimento na prática não condiz. Então é importante que a gente tenha esse olhar. Fecha esse parênteses enorme, voltando para esse fio condutor, onde a gente tem as invocações de todas esses chamados no aprofundamento. É comum também que, além da oração, além do silêncio, a gente tenha o jejum, e a gente tem aspectos como que veio com o jejum, que combinar a oração para dependendo do espírito que a gente está lutando. Foi isso que Jesus falou. Porque toda essa história de jejum e oração veio no contestamento dos discípulos dele de falar: como que você conseguiu? Como que você conseguiu tirar os demônios dessa pessoa e a gente não? Qual é a diferença? Ele falou: certos tipos de demônios, certas castas de demônio só saem com jejum e oração. Então a gente também entende na palavra dele, que condiz com outras palavras de outros líderes espirituais, que existe diferença em como a gente luta contra aquele demônio que está na nossa frente. E o demônio também, segundo a Jitsuma, pode ter um aspecto muito sutil. O demônio pode ser simplesmente uma pessoa ou uma situação que distancia a gente do caminho espiritual. A Jitsuma já deu essa resposta numa aula e eu achei genial. Ou seja, não é a manifestação, não é que aquele ser é o demônio como a gente pensa dele, mas é o demônio no sentido do que ele representa para nós. Então, aonde a gente estiver, que a gente seja detido da nossa vida espiritual, presta atenção. E precisa de muito discernimento, porque ao mesmo tempo que detém a gente da vida espiritual, pode ser a prática espiritual para a gente ganhar força para percorrer o caminho. Tudo é sempre muito paradoxal. O Sati tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: Deus se esconde no paradoxo. E eu gosto muito disso porque a gente tende a ficar no lugar do paradoxo de falar: o que que isso significa? Aí tem uma fresta para o divino. O divino manifesta dessa maneira paradoxal. E, inclusive, num lugar onde, no paradoxo, a mente se suspende.
Então, a invocação, o ponto principal é que certas situações a gente vai precisar invocar certos seres e certas situações invocar outros seres. Certas situações a gente pode lidar com um aspecto mais calmo da nossa personalidade, não é assim? E certos aspectos a gente precisa lidar com aspectos mais fortes da nossa personalidade, porque do contrário, aquele confronto que começa internamente e é reproduzido no mundo não tem um resultado dentro do que a gente almeja, que é absolutamente abrir os caminhos, absolutamente não conviver com aspectos e facetas baixas nossas, permitindo que eles se reproduzam, que elas se reproduzam. Concordam com isso? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente olha uma figura de Kali, por exemplo. Kali que está pisando em Shiva, que tem cintos com cabeças humanas, que tem, a gente tem medo até de olhar para isso. Ou as carrancas, ou os Exus da Umbanda e tantos outros protetores e guardiões que existem manifestos e que a gente fala, eu tenho medo. Agora, medo do quê? Porque é dito que todos esses seres protegem a gente. Depende de como a gente chega até eles. E o fato é que a gente vai precisar invocar entidades que são aspectos mais ferozes do divino, dependendo do tipo de combate que a gente esteja combatendo. Como que a gente avalia esse combate? Por exemplo, o tempo que ele está durando. Quanto tempo a gente está lutando contra algo inferior em nós ou algo que está nos prejudicando? Pode ser, então, que a gente não tenha mais que fazer aquela invocação para quem a gente invocou até agora. Talvez a gente tenha que ir para aspectos mais ferozes. E aí a gente não ter medo nem do aspecto feroz e acrescento aqui, da própria força pessoal de cada um e de cada uma aqui. O caminho espiritual não pode ser para a gente uma enganação pessoal e individual, aonde a gente se projeta de um jeito pacífico, quando esse jeito pacífico prolifera o que é negativo. Por vezes, a gente, de novo, lembrando essa época de Páscoa que a gente acabou de atravessar, lembrando desse mestre, grande mestre Jesus, quando ele entrou e viu o que fizeram com a casa do pai dele, ele não estava no aspecto angelical dele. Ele estava bravo. Ele sabia que ali o combate era diferente. E é isso que a gente precisa colocar em nós, uma paz com a força. Porque eu também noto no caminho espiritual que a gente vai como que, não, eu não, tenho que manter uma postura. Se a gente mantém uma postura que pareça equânime, quando na verdade a equanimidade vem no combate daquilo que está à nossa frente de uma forma feroz, e a gente simplesmente se coloca numa atitude pacífica, a gente pode consentir com aquilo. Então, imagina estar uma injustiça acontecendo na tua frente. Algo que você consiga. É óbvio que você consiga interagir, impedir, aliviar. E imagina que você coloca, o meu caminho espiritual não permite que eu vá confrontar quem está injustiçando. Gente, está tudo equivocado. Porque a partir da hora que a gente justifica o caminho espiritual para não lutar contra uma injustiça do mundo, a gente está iludido. Está iludido. É óbvio que acabar com a injustiça do mundo demanda uma transformação pessoal e uma evolução da consciência humana para além do que a gente pode interferir, porque a gente já viu que a porta abre de dentro. Mas o que está na nossa frente existe possibilidade de mudar. E se a gente fechar os olhos, que serviço é esse ao divino que a gente está fazendo? Se a gente nega apoio ao irmão, que serviço é esse que a gente está fazendo ao divino se a gente não luta contra os aspectos inferiores em nós? E tem dias que a gente vai confrontar e tem dias que a gente vai falar, hoje eu não consigo. Agora, o não consigo é diferente do não conseguir. Sempre tenta o confronto. E para invocar quem pode te ajudar, por vezes a gente vai ter que chamar aspectos mais ferozes dessas entidades, desses representantes espirituais do divino e também de nós. A gente vai ter que ser muito potente, firme, para escolher o que é o caminho certo. E se a gente continua sendo testado em um mesmo aspecto, é porque a gente fez escolhas que ainda fortalecem, inconscientemente, fortalecem essa mesma demanda na nossa vida que expõe para nós a necessidade de um crescimento. Então é preciso olhar para nós e falar, por que que isso segue acontecendo? Por que que isso continua tendo força na minha vida? Ou seja, aonde eu não sou brava, firme, bravo, firme o suficiente para combater tudo isso?
E se a gente outra vez se engana que só o caminho espiritual é o suficiente, o caminho que a gente tem caminhado, e a gente ainda não consegue vencer o que apresenta e se apresenta para nós de repetidas vezes, a gente pode estar iludido no caminho espiritual. E é muito fácil isso acontecer. É muito fácil a gente ter que resolver uma coisa importante, o que quer que seja, só que a gente está justamente nesse lugar aonde a gente está enfrentando, porque às vezes é o que precisa. E daí a gente vai para uma prática de yoga. E a gente sai da prática, ai, tô tão calma, sabe? Eu ia fazer isso. Eu ia sair daquele emprego que eu não aguento mais, que eu tô adoecendo naquele emprego, eu não consigo reclamar do emprego todo dia. Para eu acordar, eu preciso quase que me chibatar para ir pro emprego trabalhar. Mas aí eu fui mal de yoga. Ai, agora eu tô tão calma. Agora eu posso ir pro emprego. Eu posso ir pro emprego que eu não gosto, que eu fico me batendo para estar, que faz mal para mim, que tá tirando a minha saúde. Ai, mas eu fui na yoga, eu me acalmei, agora eu consigo ir pro trabalho. Estamos fazendo errado. Se a gente está usando da espiritualidade para aguentar o insuportável, se iludir. Eu preciso terminar essa relação é tóxica, não pode, isso não pode mais continuar. Esse aspecto feroz se levantou. Aí a gente vai lá para yoga e para meditação. E fala, ah, não, vou continuar aqui, vou dar mais uma chance. Então, se a gente usa todo esse caminho espiritual para acovardar a gente se iludiu. Exato, passividade, exatamente, Camila. Passividade. Então, a meditação não pode ser levada para esse caminho, a yoga não pode ser levada para esse caminho, a oração não pode ser levada para esse caminho. Isso tudo deve fortalecer a gente para que a gente possa interferir com as injustiças do mundo de uma forma positiva. Isso significa que a gente vai se tornar o algoz do algoz? Não. Isso significa que a gente vai ter sabedoria para educar através do exemplo que está à nossa volta. E a educação, quem é pai e quem é mãe que sabe, não acontece simplesmente de uma vez, e depende da história do espírito que está ali naquele papel. O que faz com que a gente desenvolva paciência no transcurso. Agora, outra vez, se a gente está usando da espiritualidade simplesmente para se manter, então pode ser que a gente esteja rezando para essa Virgem Maria de candura e formosura, para os anjos de beleza e tudo lindo, que a gente continue rezando para eles, mas pode ser que esteja sendo o uso errado da espiritualidade. Agora, se de fato a gente está acalmando para não bater em um irmão, aí bendito seja, você já reza para acalmar mesmo. O fato é que essa ferocidade em nós deve provocar algo, uma força potente. E quando a gente deve temer a força? Justamente quando ela vai para esse lugar que a gente pode agredir alguém. A força, o primeiro aspecto dela é proteção. Então, olha só, como uma mentalmente, como uma linha de discernimento. Se eu me levanto na força para agredir, cuidado, que a gente pode estar invocando essa espiritualidade para transgredir e apoiar o ego. Cuidado. Se a gente invoca essa espiritualidade dentro de uma força potente que é necessária por vezes na vida, cada uma e cada um aqui já deve ter feito suas lutas nesse sentido, deve entender exatamente o que eu estou falando. E a gente, em vez de usar a agressividade que pode surgir numa aparência, usa essa força, essa potência para proteger, tá tudo em ordem. No Código do Samurai tem algo que eu sempre repito que é lindíssimo para mim, que é um samurai para ser digno da espada dele, ele só pode levantar para proteger. Se ele levantar para matar alguém, ele não tem direito àquela espada. Agora, se no transcurso da proteção, como consequência, algo assim acontecer, é uma morte limpa. E eles falam bastante sobre isso dentro dessa linhagem. Agora, a gente ter discernimento de tudo isso, outra vez, é presença. E é uma presença, muitas vezes, feroz. Tem uma manifestação de Padmasambhava no Tibete que fala a respeito de um ser que é extremamente bravo. Primeiro, ele vai, na época do Buda Shakyamuni, do primeiro Buda, ele simplesmente ele manifesta para exorcizar um grupo de pessoas que tentavam falar contra o Dharma. Ele vence nessa época, só que depois esse mesmo coletivo tenta deter a expansão dessa fé, a expansão dos devotos e de milagres em outra área. E ele manifesta
praticamente num aspecto tão feroz que até os devotos ficam assustados. Só que o olhar, a presença dele faz com que os devotos ao mesmo tempo se sintam seguros. Então, no primeiro momento se assusta e depois é como se ele colocasse e falasse, não, eu estou aqui para te proteger. E dentro dessa proteção ele combate esses outros. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento o tempo todo para não ter medo da força. Então, o que guia a nossa força? O que guia é a proteção? Ou o que guia a nossa força é a gente se tornar o algoz de um algoz? Agora, se o que guia a nossa força é o exorcismo dos ditos demônios que estão na nossa vida, então a gente precisa manifestar essa força mais vezes. Porque essa força muitas vezes vem com uma firmeza de falar, eu não posso mais fazer isso. Se eu continuar fazendo isso, eu vou me prejudicar. E eu prejudicada, eu termino prejudicando o que eu sustento. E aí deixa de ser egoísmo, percebem? É egoísmo quando o resultado serve só a nós. Quando o resultado daquilo que eu faço para mim serve outros, deixa de ser egoísmo. Então, por exemplo, se eu falar assim, não, eu preciso sempre estar olhando e servindo o outro. Só que ao mesmo tempo eu não trabalho em aspectos meus que prejudicam os outros. Então, não, para. Então, a gente servir o outro, vem aqui, olha aqui, arruma essa casa, e aí vai com mais firmeza. E para arrumar essa casa, muitas vezes se precisa de uma firmeza absurda. Uma firmeza absurda para falar, isso aqui não mais. Os hábitos que levam a gente a se perder, a se distanciar do caminho, a perder a lucidez. Tomar cuidado com isso. Eu vou. A Carla colocou alguma coisa aqui, não é sempre que eu consigo ver, que diz sobre nos libertarmos da raiva, apego e mente confusão. A raiva não seria essa força motora do tema de hoje? Não necessariamente a raiva deve ser combatida, porque olha só, o budismo ele não fala para que a gente simplesmente coloque. Às vezes, quando a gente fala combater a raiva, pode ser um enfrentamento da raiva. O que o budismo coloca como um antídoto da raiva, como veneno, é paciência. Porque a raiva, segundo o budismo, num estudo da mente intelectual sobre a emoção, a raiva é uma frustração de uma expectativa. Ou seja, quando eu espero que o mundo seja diferente, que as pessoas sejam diferentes, que as situações sejam diferentes do que elas são, e eu vejo que, de fato, elas são do jeito que eu não gostaria, eu me frustro. E essa frustração pode levar à raiva. E quando isso está representado numa pessoa, eu eventualmente sou o algoz dessa pessoa. Porque eu gostaria que ela parasse de comer carne. Porque eu gostaria que ela parasse de fazer o que ela está fazendo com a outra pessoa. Porque eu gostaria que ela fosse diferente. E como ela não é, eu me frustro. E como ela é do jeito que ela é, de um jeito que eu não quero, eu sinto raiva. E aquela raiva me cega. E quando essa raiva me cega, é a hora que eu me torno algoz dela. Agora, quando essa pessoa, que ainda não é um exemplo do Dharma, do que é reto, eu consigo, através do que é elevado em mim, cada um de nós, chamar e invocar uma força educadora que vem através do nosso exemplo, eu tenho paciência com aquela pessoa como um professor tem paciência com o seu aluno. Porque, olha só, quando a gente olha desse contexto da raiva, que a pessoa não é como ela é um lugar nosso. Agora, quando a gente olha e diz assim, eu sou professora ou eu sou professor, nesse momento, momentaneamente, através dessa situação dessa pessoa, o que eu vou fazer para essa pessoa? Eu vou gerar mais raiva nela ou eu vou gerar um campo onde, eventualmente, ela se sinta acolhida para poder olhar o próprio comportamento e mudar? Então, outra vez, a raiva é um veneno no budismo. Tem vários aspectos disso. Eu vou falar de alguns, para a gente até não prolongar muito, mas prestar atenção. É um tema super importante esse, porque a gente sente raiva. E outra vez, a gente sabe que não deve sentir raiva. Daí a gente entra num conflito. Que a gente fala assim, não, mas por que eu estou sentindo raiva? Eu não posso sentir raiva. Daí a gente fica tentando invocar esses aspectos angelicais e tem que tomar cuidado para não colocar a raiva debaixo do tapete. Então, outra vez, a raiva, ela é como um veneno. Esse veneno tem como antídoto a paciência. Cada vez que a gente sentir raiva de alguém, olha para você e diz assim: eu ainda não tenho paciência para lidar com isso. E a vida foi tão generosa comigo que ela colocou alguém para me ensinar paciência. Olha que incrível. Então, eu ainda não tenho isso. Aí a vida vai no topo da generosidade dela e fala assim: eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te colocar aqui essa pessoa, esse mestre na tua vida.
E aí você vai ter que procurar esse antídoto. E como a vida é uma estrada de mão dupla, ao mesmo tempo que essa pessoa se torna mestre para você, para mim, para cada um de nós, quando nos encontramos nessa situação, quando a gente tem essa reação de paciência, a gente se torna mestre dela. Ninguém tem nada para ensinar, mas a gente é usado para ensinar o irmão. Percebem a diferença? De vez em colocar, eu estou aqui para ensinar alguma coisa. A gente fala, bom, eu estou aqui numa luta lascada para simplesmente tentar manifestar alguma coisa um pouco mais equânime em mim, só que dentro da minha luta, da minha sinceridade, eu sou usado e cada um de nós é usado para que o outro possa aprender. Então, outra vez, o universo é essa via de mão dupla. A gente está ali na frente daquela pessoa que está provocando toda a raiva na gente. A gente consegue entender que é a nossa frustração a respeito do que a pessoa faz que ela não deveria fazer. E a gente consegue, através do antídoto da paciência, amenizar tudo isso. E, eventualmente, isso significa que a gente para a pessoa e conversa, mas por que você está fazendo isso? Você quer conversar a respeito disso? E quando a pessoa se sente segura, ela conversa. Agora, quando a gente ataca alguém, a pessoa só vai querer se defender e, eventualmente, a defesa da pessoa é o contra-ataque. E não existe mais diálogo algum. A raiva prevaleceu. E a raiva prevaleceu, às vezes, como ódio, distanciando pessoas. E quando a gente segrega, não existe grupo de apoio. Existe simplesmente pessoas que estão se confrontando como inimigas. No Mahabharata, a gente viu, às vezes, o que a gente tem é só o oponente, não é inimigo. Mas a gente, dentro da nossa falta de clareza, a gente olha o oponente como um inimigo. E aí a gente segrega. E outro aspecto, então a gente entendeu isso, a raiva como um veneno. E aí, exatamente, eu ia lembrar exatamente disso, Cícero. Eu lembro, na verdade, quem colocou isso para mim, esse motor, né, foi o Sati. Lembrei exatamente disso, Cícero. A raiva é o que deve fazer a gente levantar da cadeira. Ponto. Então, quando a gente olhar uma injustiça no mundo, se a gente não sentir raiva, ou seja, não sentir algo em nós que queime por dentro, tem alguma coisa de errado com a gente. De novo, a gente está usando a yoga, a espiritualidade, a oração, o que quer que seja, para simplesmente a gente sair. O motorista, exatamente. Agora, a gente colocar, o Sati diz, ou seja, para colocar a raiva como combustível, mas não, no motor, mas não pode ser motorista. Acho que foi isso, né, Cícero? Talvez você se lembre exatamente dessa passagem. Então, a gente olhar, ou seja, precisa ter para tudo isso pode ser ferramenta. A gente não é a raiva, a gente sente a raiva. Então, a gente pode usar essa raiva, usa essa raiva para levantar da cadeira, usa essa raiva como gasolina, como combustível desse carro que a gente está dirigindo. Agora, não deixa a raiva dirigir. Se a raiva começa a dirigir, é onde a gente se perde. É onde a justiça vira vingança, é onde a gente vai fazer do nosso jeito, é onde a gente interfere no outro, é onde a gente tem, dentro da cuidadoria do Santo Daime, por exemplo, a gente tem uma orientação que as pessoas eventualmente têm processos fortes. Nós temos processos fortes dentro do que é qualquer via de espiritualidade. E é muito colocado para nós, quando a gente está no papel de cuidador, para a gente não interferir no processo. Então, a pessoa vai passando pelo processo dela, a gente está perto, e às vezes essa pessoa está chorando, às vezes essa pessoa está em algum tipo de limpeza fixa, física, às vezes essa pessoa está com uma pressão baixa, às vezes mas a gente lembrar, eu posso não estar vendo, mas tem alguém cuidando dela. Eu posso não estar vendo, mas tem alguma coisa de sabedoria acontecendo entre um mistério e essa alma que está encarnada na minha frente. E o meu papel aqui é simplesmente proteger o aparelho. Só isso. Não interferir no processo. E quando a raiva toma conta, quando essas emoções baixas tomam conta, a gente pode olhar e falar, isso é injusto, porque a pessoa está passando por... Está passando, todo mundo, só esteja ali à disposição. Protege aquele aparelho, para que ele possa continuar nos processos dele. Então, a gente tem que tomar cuidado para não interferir. A interferência nossa deve ser sempre algo que vem através de nós. Nunca algo que a gente, enquanto ego, interfere no outro. A ajuda deve ser através de nós. E para tudo isso acontecer, é preciso trabalhar esse aparelho. E esse aparelho não se resume ao corpo físico, é também o corpo mental, como a gente tem visto até aqui. É também o nosso coração. Se a gente tem medo dos aspectos ferozes da divindade, a gente pode estar sempre lidando com aspectos da divindade que não vão conseguir combater o que está à nossa frente e o que está dentro de nós. É preciso, muitas vezes, uma firmeza absurda para vencer um vício comportamental. E tem dias que a gente vai estar mais forte para isso, e outros dias a gente vai estar menos forte para isso. E é preciso reconhecer.
Mas é preciso que a gente todo dia entre nessa luta individual, essa luta pessoal, para não manifestar o pior de nós para o mundo. Isso tem que ser uma via de regra, precisa ser uma via de regra no nosso caminho. A gente precisa lutar dentro para conseguir ser um aparelho decente na manifestação. E a partir disso ser usado no aprendizado e na cura do irmão, assim como o irmão é usado na nossa cura, no nosso esclarecimento, no nosso caminho. Isso demanda uma presença absurda, uma presença de firmeza e potência que muitas vezes, quando a gente tem medo desses aspectos ferozes, a gente não consegue trazer para nós. Então eu convido hoje, especialmente aqui, que a gente não tenha medo da potência que vem através de cada um, que a gente não tenha medo dos aspectos do divino, como esses que foram citados aqui, como o próprio Shiva, como aspectos que foram citados desse divino aqui, como São Miguel, aspectos que foram citados aqui outra vez, que trabalham essa raiva no motor, como o Cícero falou, para fazer a gente levantar, para fazer a gente confrontar dentro de nós quantas vezes. Agora que a gente nunca permita que esses aspectos nos dirijam. Isso não pode acontecer. A gente precisa ser dirigido pelo amor. Por amor se educa. Por raiva se pune. Concorda? No amor, você tem a paciência de eras para educar. É isso que os mentores estão fazendo com a gente. Os mentores não estão ficando com raiva da gente quando a gente erra. Eles falam, isso aqui não tem jeito, vamos dar para o inferno. Alguém já sentiu assim de um mentor, de um professor, de um mestre? Muito pelo contrário, é sempre com uma paciência enorme. Eu já falei 1.200.000 vezes nas últimas 32 encarnações. Vou repetir agora. E daí eles tentam com outras palavras, com outros exemplos, com uma paciência sem fim. Então, por amor se educa, por raiva se pune. Na raiva a gente quer açoitar, a gente quer diminuir, a gente quer tirar a pessoa do mundo. E tirar a pessoa, tirar alguém do mundo é como desejar a morte para ela. Por raiva se pune. E por punição a gente exclui. E a exclusão a gente vê na sociedade o que acontece. E o Bert Hellinger fala para a gente também a exclusão na linhagem. Como que isso manifesta aqui, na nossa manifestação de agora. Então, é preciso que a gente faça as pazes com aspectos ferozes nossos. Mas que a gente tenha a sabedoria para saber quando usá-los. E toda vez que eles manifestarem para ferir alguém, aí é hora de se deter. Aí é hora de ir para yoga, de fato, para meditação, para oração. Agora, toda vez que eles se manifestem para proteger alguém, então a gente, dentro dessa proteção, a gente vai encontrar o amor necessário, porque foi o amor que dirigiu a gente para a proteção, para manifestar aquela potência, para que os seres sejam protegidos e os algozes sejam educados. A gente precisa remover do nosso coração que o algoz deve ser punido. É educação. E a educação primeira é a lei de causa e efeito. Ou seja, se você não conseguir, porque você ainda está dirigido ou dirigida pela raiva e tem certas situações de injustiça que a gente é provocado nesse lugar, sempre se lembra, até como um antídoto para essa raiva. A primeira educação é a lei de causa e efeito. E ela não depende da gente. Não depende. A gente pode falar, não, aqui não. Aqui eu ainda sinto muita raiva para lidar com isso. Sinto muita raiva para lidar com esse sujeito. Não consigo. Fica tranquilo. Não é só pelas tuas mãos que aquilo pode acontecer. A lei de causa e efeito é infalível. E aí, toda vez que a gente lembra disso, a gente pode relaxar de novo. E a gente vai continuar sendo um instrumento e a gente vai continuar percorrendo esse mundo, sendo usado outra vez e permitindo que outros nos sejam usados também no caminho para o nosso aprendizado e para a nossa cura. Mas outra vez, trazer essa direção pelo amor. Se cabe precisar manifestar na nossa vida, que seja pelo amor, não seja para destruir alguém. Se Shiva tiver que manifestar, se a gente tiver que invocar um Exu, é por proteção, é para guardar. Não é para ir contra alguém.
não é para ir contra alguém no sentido de exclusão, no sentido de se tornar, de nos tornarmos o algoz dos algozes que vemos no mundo. A gente precisa invocar toda essa ferocidade para a compaixão destemida que o budismo fala, para a gente conseguir sentir a compaixão também pelo agressor. E nessa compaixão manifesta-se em nós a sabedoria necessária, o amor, a paciência necessária para a gente viver nesse mundo, participando dele, sem usar da espiritualidade também para a gente fugir desse mundo. Então, eu convido a essas reflexões para a gente fazer as pazes com a raiva, com os aspectos ferozes nossos, com a nossa potência, com o que pode surgir de força em nós e através de nós. Porque muitas vezes na vida é exatamente isso que vai fazer com que uma situação mude. De um exercício físico, quando a raiva pode ser canalizada para um exercício físico também, que pode ser diluída. A raiva, inclusive, é quente. E ontem eu conversava disso com o Vitor a respeito disso, num outro contexto também. A raiva é algo que provoca no nosso corpo físico. A gente tem manifestações de ar, a gente tem os ventos que regem o nosso corpo físico, a gente tem água no nosso corpo físico, a gente reproduz essa própria força da terra. Ou seja, se a gente pensar que essa mãe terra tem o corpo, o esqueleto dela é pedra, o nosso esqueleto é osso. E tem muitas referências que a gente tem dos elementos dentro da gente. A raiva é fogo dentro da gente. Se a gente tem muito fogo no mundo, eventualmente a gente tem incêndio, não é assim? Quando a gente tem muita raiva dentro da gente, isso que a Ana falou é muito importante para que a gente não se consuma na chama. Isso é extremamente importante. Porque muitas vezes então a gente fala, tá bom, eu não posso levantar porque isso daqui não vai fazer bem para o mundo, só que daí eu pego fogo dentro de mim. Então, é muito importante isso que ela falou de canalizar a raiva para algum lugar que ela não saia ofendendo alguém ou brigando com alguém, mas que também não adoeça a gente, porque excesso de fogo no corpo vai causar, por exemplo, uma sinapse muito acelerada. Porque a sinapse é fogo também. A gente pensa só no fogo digestivo, mas sinapse também é fogo. Quando a gente tem muita sinapse, muita ansiedade, a gente tem muito fogo na mente. Quando a gente tem esses pensamentos que são desconexos, por exemplo, a gente começa a pensar, perde a concentração, vai para um lado, vai para o outro, tem muito vento na mente. E a mente já é vata. Olha que interessante. E tem o fogo que vai para o fígado, tem o fogo do estômago, tem fogo distribuído no corpo. Quando o fogo é intensificado, eventualmente a gente tem uma gastrite de tanta raiva. Eventualmente a gente começa a roer os dentes, a morder os dentes à mãe. Chama bruxismo, é isso que chama? Esqueci o nome. Então, e começa a quebrar os dentes depois. Então, a gente precisa, isso que a Ana falou, canalizar numa parte física, e às vezes a gente transpira muito em alguma atividade física, de uma forma incomum. É água apagando o fogo interno. Então, essa canalização é muito importante. O movimento também nas portas que a gente bate, ele é muito importante. Dentro do cristianismo, nós falamos das peregrinações, então se anda muito para um lado para o outro, ou seja, movimentar o corpo físico de algum jeito está ligado à vida espiritual. Então, isso de a raiva dentro da gente não deixar esse fogo consumir. Então, é importante a gente equalizar os elementos dentro de nós. A gente pode falar disso num outro momento, mas lembra sempre, o nosso corpo é uma reprodução, nosso corpo físico é uma reprodução do corpo da Terra. Se a gente vê desequilíbrio na Terra, que é mais fácil do lado de fora a gente identificar, a gente vê, nossa, mas não pode ter esse fogo nessa floresta. Vai fazer mal. Não é assim? A gente não pode ter tanta água aqui porque vai causar um alagamento. A gente, do mesmo jeito é dentro da gente. Só que isso tudo dentro da gente são emoções, isso tudo dentro da gente são pensamentos, isso tudo, pensamentos que manifestam, emoções que manifestam, e que a gente precisa, como a Ana trouxe com muita sabedoria, canalizar isso tudo para alguma coisa física que consiga equalizar a gente. São muitos olhares, mas todos apontando para um lugar: a cura do mundo, a nossa cura, a gente participando da cura do mundo como canal. Então, em vez de se colocar como o autor, a autora da ação, invoca para que haja através de você. Porque a gente não sabe o que dizer, mas o que precisa ser dito para o irmão é dito através de nós. Percebem a diferença? A gente não sabe o que fazer, mas se a gente se predispuser a ser um instrumento, o que deve ser feito será feito através de nós, mesmo que a gente não tenha conhecimento. E aí é a hora outra vez, se trabalha para de uma forma
se manter firmado no amor. Não um amor romântico, não um amor de um para o outro, um amor maior e pessoal. Trabalha para limpar as impurezas, trabalha para canalizar a raiva, trabalha para se limpar por dentro, para desintoxicar a mente, o coração, trabalha para ter a ação correta. E aí, a partir daí, esse é um serviço que sempre vai ser para o mundo, nunca é algo que se encerra só na gente. A partir daí, a gente é usado para algo maior. E o mundo implora isso de nós. A gente outra vez já refletiu muito sobre isso, quanto sofrimento existe. Então, hoje que falamos tanto, eu vou pedir para a gente alinhar nossa coluna, agradeço a paciência, para a gente começar hum, com tanto assunto. Agradeço a disposição também para ouvir. Peço a coluna ereta e a respiração. Nós temos visto até aqui as respirações profundas. Inspirando profundamente e expirando também profundamente. A gente também viu que essas vísceras dos pulmões são os únicos que de fato a gente consegue interagir. O intestino, a bexiga, os rins, baço, fígado, estômago, muito pouco que se pode interagir. E absolutamente nenhum domínio. Os pulmões podemos. Além dessa inspiração profunda e dessa expiração também profunda, prolongada, existem as retenções. As retenções sem ar, as retenções com ar. As retenções sem ar invocam morte. E da mesma forma que não se deve temer os aspectos ferozes da divindade, tampouco se deve temer a morte, que é um aspecto feroz da divindade. Na morte, os véus se abrem. Existe a retenção com ar, com oxigênio, com prana. O oxigênio é grosseiro, o prana é sutil. O oxigênio vai dentro do corpo através do sangue, enquanto o prana através dos nadis, dos meridianos da medicina chinesa, que podem ser colocados também relacionados com o sistema nervoso. Existe na tua respiração o elemento vento, além do oxigênio e além do prana. Trazer vento para o corpo é canalizar igualmente esse vento dentro de nós. Se essa canalização é feita na mente, a mente se torna agitada. Se a canalização é feita nas vísceras, elas se renovam através do prana. Compreende? Então, portanto, sempre lembrando que a compreensão é superior ao saber. Tantas vezes o conhecimento pode ser memorizado, a compreensão jamais. A compreensão é espiritual, a compreensão é no coração. A compreensão demanda pureza da mente. Então compreende muito além do saber, que através da tua respiração você lida com emoções, com pensamentos. Através da respiração, o teu corpo físico. Se existe muito fogo no corpo,
para que o fogo deixe de consumir, é preciso que haja menos vento, menos oxigênio, menos alimento para esse fogo. Dirige mentalmente o prana da tua respiração, do teu oxigênio, para os aspectos teus que precisam de equilíbrio, os já identificados. E recorda que esse prana na tua respiração, especialmente na retenção com ar, vai trazer vitalidade para as tuas vísceras. E as tuas vísceras equilibradas vão colocar emoções contidas nelas, na corrente sanguínea, como um detox sutil e sublime, que será filtrado pelos teus rins e exterminado do teu corpo físico, pelos órgãos excretores. Compreende que existe um espírito dentro desse corpo físico, um motorista nesse carro. Não permita que o carro, que o aparelho ande desgovernado pelo que sente, pelo que pensa. Te governa. E inspirando, expirando, com a coluna ereta, traz a respiração em 4 tempos. Inspirando em 1, 2, 3, 4 tempos. E retendo o ar. E para reter o ar, alinha mais a coluna, abre o teu peito. Contrai o teu abdômen. Leva o teu queixo para o externo. E na base da tua coluna existe um selo que se chama Mula Bandha. Trava a base da tua coluna como se você quisesse prender qualquer excreção dos teus órgãos excretores, como fezes e urina. Continua retendo. E para soltar, solta esse selo, esse Mula Bandha. Levanta o teu queixo para que a linha esteja paralela ao chão outra vez, soltando o ar. Em 8 tempos. Voltando a respirar profundamente. Compreende que existe forma de respirar para aproximar do divino. E existe forma de respirar para se distanciar do divino. A respiração é mais um adereço desse aparelho, desse carro que você dirige, desse veículo para o teu espírito hoje encarnado. Aprende a fazer uso, iniciando hoje especialmente com a observação. Como é tua respiração em momentos diferentes do teu dia. E prosseguindo o exercício, traz para cada momento do teu dia uma respiração equânime, onde se pode inspirar e expirar sem obstrução. E aqui agora, respira nos próximos momentos, trazendo um vento feroz para o teu aparelho,
para o complexo do teu aparelho, que envolve tua mente, teus pensamentos e também emoções. As emoções estão nos órgãos e nas vísceras, enquanto o amor está no portal do coração, o sentimento está no coração. O vento deve varrer as vísceras. O vento deve ser canalizado para limpeza, como um sopro, como o sopro dos pajés, como o sopro do benzimento. O vento deve ser assim canalizado dentro de nós. O vento também é divindade. Assim como os rios são divindade, como a terra é divindade, como o sol é divindade, o vento também é divindade. Portanto, invoca esse vento na potência necessária para que ele possa varrer você por dentro. Vento como divindade. Vento que é brisa, vento que é furacão. Aonde ele deve ser invocado em você? Como ele deve ser invocado em você? Para a tua limpeza e desintoxicação. Que o teu coração saiba. E nessa intenção, que o vento chegue como divindade, soprando as impurezas. No coração, ele deve soprar os obstáculos postos para o amor. O coração deve ser desobstruído. Enquanto as vísceras desintoxicadas. E a mente deve ser conduzida por essa respiração profunda. E o sopro na mente deve ser algo que não deixa essa mente incandescente, mas apenas acenda faíscas. Essas faíscas são sinapses de lucidez. E nessa invocação do vento como divindade, dessa limpeza, dessa desintoxicação e desobstrução, nesse mistério que une devoto e divindade, nesse aqui e agora que representa toda a eternidade, realiza. Você é abençoado, você é abençoada. Por estar aqui, por estar com você, por estar na presença do divino. Saiba que essa bênção, muito além de usufruto pessoal, é algo a ser compartilhado. Portanto, nos próximos momentos, compartilhe as tuas bênçãos pela intenção correta do teu coração, elevada e pura do teu coração, com os seres que hoje necessitam, e sopra através da tua inspiração os desejos de paz, de compreensão, de perdão que você deseja, de forma pessoal e depois de forma impessoal. E faz disso, da partilha das tuas bênçãos, espalhadas no teu círculo e além, a tua meditação de hoje.
Sussurra ao vento, deixa ele falar. Sussurra ao vento, silencia para escutar. Navegue nessas águas nem sempre tão calmas. Confia no ser que está dentro de você. Navegue nessas águas nem sempre tão calmas. Confia no ser que está dentro de você. E se chegou até aqui, basta agradecer, porque foi por merecer. E se chegou até aqui, basta agradecer, porque foi por merecer. Aqui não é um lugar, aqui é o ponto na tua trajetória, um ponto onde você consegue se olhar e olhar o mundo, onde você consegue se corrigir e dar exemplo para o mundo, onde você consegue ter uma relação estreita com o divino, como quer que seja que você o conceba, a conceba. Um ponto dentro de você, um aqui dentro de você, que une todo o passado e todo o futuro. Faz com que você não tenha que voltar, faz com que você não tenha que ir. Faz com que você apenas flua na sabedoria divina, direcionando a tua vida, como um vento sereno apontando a direção. O teu trabalho, o nosso trabalho, é apenas a entrega e a confiança. Inspirando, expirando, soltando ar conscientemente, mais consciente dos mistérios que vão através da respiração. Namastê, abrindo os olhos. Muito agradecida, gente, por esses momentos. Perdão por ter me prolongado tanto, mas realmente esses aspectos ferozes e de raiva e de emoções um pouco mais aquecidas, elas demandam reflexões mais profundas. Tomara que, de alguma forma, cause esclarecimento para cada uma de nós, e que a gente sempre se lembre que a gente não vai sozinho. Em qualquer momento, respira invocando. Em qualquer momento, olha para dentro. Em qualquer momento, acessa o portal do teu coração. E todo o mistério de todo o universo se põe ao teu lado, sempre está ao teu lado, para que a gente possa, cada um e cada uma de nós, ter o apoio necessário para seguir em missão superior. Muito agradecida. Até amanhã.